Eu quero manifestar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui pela primeira vez conhecendo esse povo tão abençoado. Minha gratidão se estende ao pastor presidente, pastor Eloir, também seu companheiro, vice-presidente, pastor Evandro. Deus abençoe. Estou levando para João Pessoa, para o meu pastor, as boas notícias do Evangelho nesse lugar. Deus seja louvado pela vida dos nossos queridos pastores. Ao meu amigo William, Tiago também, Deus abençoe. Obrigado, viu? O almoço hoje estava uma bênção. Glória a Deus. Aquele porquinho ali é o quê? Como é que chama aquele porco? Torrado, é? É um porquinho pururuca. Meu Deus, só tem aqui esse negócio. O problema é só um, eu volto maior para casa. A irmã Noádia vai reclamar comigo, mas eu vou dizer que a culpa foi do William, que me levou para comer pururuca ou torrado. Jonathan, Deus abençoe sua vida. Que bom estar sendo aqui ministrado pelos louvores que Deus tem te concedido para cantar a igreja do Senhor. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Eu vou ler para que você possa se assentar e depois eu faço as considerações aqui acerca do meu livro. Vamos ler para que você possa tomar seu assento. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 1 a seguir, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Tome seu assento, por favor. Antes de ministrar a palavra, eu continuo com o meu livro à disposição dos irmãos, que tem como tema Escândalos, uma mensagem de alerta à igreja brasileira. São 10 personagens bíblicos que estão sendo abordados entre heróis e vilões que escandalizaram a fé e de alguma forma prejudicaram o reino de Deus. Eu tenho como intuito desse livro trazer de volta o desejo pela santidade, alertar a igreja para o temor do Senhor e também escrever para os vários grupos que fazem parte do reino do Senhor, da igreja de Deus. Eu escrevo aqui para jovens. Ontem eu falei um pouco sobre Ófine e Finéias e sobre Sansão. Escrevo para a liderança, falei sobre Diótrefes ontem, e também escrevo para casais. Aqui eu estou falando sobre o escândalo de Abraão, que é o escândalo da mentira. Por 2 vezes Abraão escandalizou a fé, mentindo acerca do seu relacionamento. E por que isso é tão grave? Porque além de mentira ser pecado, além de mentira fazer parte do caráter de Satanás, essas mentiras feriram o coração daquela mulher. Quando ele mente acerca do seu relacionamento, ele demonstra o seu egoísmo e mostra que naquele momento ele era mais importante do que era. Ele não se importou em entregar Sara na mão de outro homem, desde que ele escapasse com vida. E isso é tão errado, conforme a Bíblia Sagrada, que Paulo diz que a gente deve amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela, se sacrificando pelo nosso relacionamento conjugal. Abraão, em vez de se sacrificar pela sua aliança com Sara, entregou Sara na mão de outro homem, e isso causou feridas no seu coração. Eu também estou escrevendo para mulheres casadas. Eu escrevo sobre o
o escândalo de Mical. Quem é Mical? A primeira esposa de Davi. E é o escândalo do jugo desigual. Mical amava sim a Davi, mas não amava o Deus de Davi. E isso foi um grande problema dentro de casa. Por quê? Porque Mical tentou de todas as formas fazer com que Davi abrisse mão da sua chamada. Atrapalhou de todas as formas Davi no exercício do seu reinado, tentando ridicularizá-lo diante de sua família. E eu estou falando aqui sobre a importância de você casar com alguém que de fato tenha o mesmo propósito de vida que você tem, que entenda a sua chamada com Deus, para que isso não seja pedra de tropeço. Então, se você quiser adquirir, você vai estar ajudando o meu ministério, minha família está crescendo. Eu sou pai do Davi e está chegando a minha Esther. Bom, Esther está chegando aí, e eu costumo dizer, né, que o pessoal já tem candidato, irmão, para Esther. Não sei o que é isso, mano. Já está aparecendo os candidatos para Esther. Eu estou mandando eles orarem, viu? Porque além do pai com 1,80 m, tem 2 tios, tem 2 primos e ainda tem Davi. E ano que vem eu coloco no jiu-jitsu para ajudar a proteger a Estherzinha. Glória a Deus. Quem quiser encarar, vai ter que ir. Ela é a única do lado do meu pai, e é moça, que é menina, então ela está bem protegida. Amém? Você vai estar ajudando minha família. R$40, crédito, débito, Pix, só não vendo fiado para a gente não perder a amizade. Quem quer ouvir uma mensagem de Deus, diga amém. Amém. O texto em que fizemos menção aqui nessa noite trata-se de um território que até então estava sendo dominado pelas trevas. O príncipe das potestades do ar, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade estavam dominando este ambiente. O nome dele, Éfeso. Éfeso foi uma das principais cidades do mundo antigo, capital da província romana da Ásia Menor. Em termos populacionais, chegou a ter aproximadamente 300 mil habitantes. No tocante à sua religiosidade, Éfeso era uma cidade idólatra, e a maior idolatria era ofertada à deusa Diana, também conhecida como Artemis, a deusa da fertilidade e dos instintos sexuais, dentro da concepção greco-romana. Essa deusa era tão adorada que foi construído em sua homenagem um templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas de todas as localidades se dirigiam até esta cidade para adorar essa deusa, deixarem suas oferendas, como também levar um exemplar de sua imagem para casa. Além disso, estudando sobre Éfeso, eu percebi que existiam ali vários mágicos e feiticeiros que se utilizavam de suas magias e delas tiravam o seu sustento. É baseado nessas informações que eu cheguei à seguinte conclusão: Éfeso era sim uma cidade dominada pelas trevas. Mesmo antes da chegada do apóstolo Paulo a esta cidade, nós percebemos que um homem fervoroso de espírito, conhecedor das Sagradas Escrituras, estava pregando neste lugar. O nome dele, Apolo. Apolo tinha uma mensagem sincera e verdadeira, porém completa. Diz as Escrituras que Apolo só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia, nem tinha tido a experiência do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo. Mas este Apolo, que iniciou aqui esse trabalho, ele fez algo muito substancial para o reino de Deus. E o seu trabalho foi extremamente importante. E ele conseguiu, mesmo assim, gerar alguns discípulos para o Senhor.
Mas este Apolo que inicia aqui esse trabalho em Éfeso, ele vai sair da cidade de Éfeso e vai para a cidade de Corinto. Essa informação está no verso de número 1 da nossa leitura. E quando ele sai da cidade de Éfeso e vai para a cidade de Corinto, ele agora é substituído pelo apóstolo Paulo, porque Paulo vem para a cidade de Éfeso para dar continuidade ao trabalho que Apolo começou. Dentro desse contexto histórico, Apolo plantou, Paulo está chegando para regar e Deus continuar dando crescimento à sua obra. Vale a pena pontuar aqui nessa noite que não é a primeira vez que Paulo está em Éfeso, em Atos 19. Ele já passou por esta cidade, mas ele não fixou residência. Ele passou, mas não ficou. Mas agora é diferente. Ele está vindo para a cidade de Éfeso para fixar a residência, para morar ali e dar sequência à sua chamada missionária. E quando ele chega nesta cidade, diz o texto que nós fizemos menção, que ele tem um encontro com 12 varões, 12 homens, 12 discípulos, provavelmente formados pelo próprio Apolo. E com esses 12 homens, ele inicia uma conversa. Esta conversa teve diversos assuntos, porém o escritor, que é Lucas, faz questão de registrar apenas o assunto principal dessa conversa. É a partir desse assunto que a história dessa cidade vai ser transformada. Mas digo, que assunto tão poderoso é esse, capaz de transformar uma cidade dominada pelas trevas? O assunto principal dessa conversa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o centro desse diálogo, é a prioridade desta conversa. E acerca do Espírito Santo, Paulo faz uma pergunta, e a pergunta está no verso de número 2. E a pergunta é: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Esse receber do verso de número 2 em nada tem a ver com a habitação do Espírito Santo, porque a habitação do Espírito Santo a gente se torna à medida que a gente faz uma aliança com o Senhor Jesus. Se você entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você foi justificado pela fé, regenerado por Deus, santificado pelo Senhor, você já se tornou templo e morada do Espírito Santo. Mas Paulo aqui não fala sobre habitação. Paulo no verso 2 está falando sobre revestimento de poder. Ele está falando sobre a promessa que Deus fez no Antigo Testamento e que foi cumprida no dia de Pentecostes. Que promessa é essa? Deus usou o profeta Isaías para dizer: derramarei água sobre o sedento, rios sobre terras secas, derramarei do meu espírito sobre a posteridade do meu povo e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ele também usou o profeta Joel no capítulo 2, verso 28 a seguir, dizendo: e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito. A promessa foi feita no Antigo Testamento. João Batista, o precursor de Cristo Jesus, falou também sobre essa promessa. Vale a pena pontuar que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e ele tinha duas mensagens. Ele tinha uma mensagem para um culto de ensino, e ele tinha uma mensagem para um culto de avivamento. Para o culto de ensino ele dizia o seguinte: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas quando o culto era de avivamento, ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas está vindo aí, ele é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. João Batista profetizou: aquele que batiza chegou, Jesus. Ele nasceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos depois de ressuscitado, e mais uma vez falou sobre essa promessa. Ele diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus falou essas palavras, subiu aos céus, se assentou à destra de Deus, e os seus discípulos que ouviram esta mensagem, aproximadamente 120 deles, entraram dentro do cenáculo e começaram a buscar a promessa do Pai. E diz o texto em Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a pergunta de Paulo no verso número 2 tem a ver com essa experiência. Era como se ele dissesse aos 12 varões: já aconteceu com vocês o que aconteceu com os discípulos dentro do cenáculo. Vocês já foram revestidos de poder, vocês já mergulharam na dimensão do Espírito Santo, vocês já conhecem o que é estar nessa dimensão espiritual, vocês já falaram em outras línguas. Como sinal dessa experiência, essa é a pergunta de Paulo no verso número 2. Perceba que essa pergunta está logo sendo feita no diálogo inicial de Paulo com eles. É na primeira conversa que Paulo apresenta o Espírito Santo para eles. É na primeira conversa que Paulo vai orar por eles. É na primeira conversa que o Espírito Santo vai descer sobre eles. Eles vão falar em línguas e eles vão profetizar. No primeiro encontro, na primeira conversa, no primeiro diálogo. Por que, Diego? Porque na mente de Paulo é urgente eles passarem por essa experiência. É tão urgente que tudo isso acontece no primeiro encontro, na primeira conversa, no primeiro contato que ele tem com esses 12 varões. E aqui eu abro um parênteses para falar nessa noite. Nós não podemos perder esse senso de urgência. Nós somos crentes pentecostais. Nós acreditamos nessa experiência. As raízes assembleanas falam sobre isso. Os nossos pais nos ensinaram que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, mas Ele também batiza com o Espírito Santo. E em breve Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós não podemos pegar esse assunto aqui e colocar na prateleira secundária dos nossos pedidos. Nós não podemos, como pregadores e ensinadores pentecostais, deixarmos de falar dessa experiência, porque senão estaremos colocando de lado, renegando as nossas raízes. Nós aos poucos veremos o Espírito Santo se afastar, mas nesta noite eu vim dizer que o Espírito Santo é a sua prioridade de vida, meu jovem. O Espírito Santo deve ser a prioridade das suas orações. O Espírito Santo deve ser o maior desejo da sua alma, até porque Jesus nos ensinou a buscar o Espírito e aquilo que Ele tem para nos conceder. Jesus diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede vai receber, o que busca vai encontrá-lo, e o que bater na porta, a porta vai se abrir. E ele encerra esse discurso dizendo o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará Ele, o Espírito Santo. Perceba que para esse tipo de oração, para esse tipo de pedido, não existe outra resposta. Quem pedir, recebe. Quem buscar, vai encontrá-lo. E quem bater na porta, a porta vai se abrir. Eu não sei você, mas nessa noite eu vim aqui bater na porta. Eu vim bater na porta do céu, porque o meu maior desejo aqui é a presença do Espírito Santo sobre mim. Eu não sei se você veio fazer outra coisa. Eu não sei se o seu objetivo aqui é encontrar o seu crush. Eu não sei se o seu objetivo aqui é apenas colocar as conversas em dia. Eu não sei se o seu objetivo aqui nesse congresso é simplesmente fazer um passeio. Mas eu vim dizer aqui, o Espírito Santo desceu aqui não para passear, desceu aqui para ter um encontro com a tua vida. O Espírito Santo está entre nós aqui nessa noite, não simplesmente para fazer um encontro comum com você. Ele está aqui para mudar e transformar a sua história para sempre. Quem aqui recebe o encontro do Espírito com a sua vida? Quem aqui veio se encontrar com o poder do Espírito Santo? Dá para levantar a sua mão para cima e dar um brado de glória a Deus aí? Pois bem, quando Paulo faz a pergunta acerca do Espírito, a resposta dos discípulos me impressiona. Preste bem atenção. Conheceste, ou melhor, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quem é este, Paulo? É uma autoridade dessa cidade que nós não conhecemos? É um pregador que está chegando para pregar no congresso de jovens? É um novo pastor que está chegando para auxiliar o pastor Eurico? Quem é este? Nós nunca ouvimos falar sobre ele. Essa resposta revela uma deficiência na vida religiosa desses irmãos. Qual é a deficiência? Eles são religiosos, mas eles não são espirituais. Eles cantam hinos, eles ouvem a palavra, eles contribuem, mas eles não têm intimidade com o Espírito Santo. Eles não têm intimidade com a terceira pessoa da Trindade. Eles não têm conhecimento acerca de quem o Espírito Santo é. E pasmem, apesar dessa ser uma realidade retratada no texto e ser muito antiga, ela se repete no meio de nós. Existe uma geração que, apesar de conhecer, ou melhor, saber da existência do Espírito Santo, não sabe quem ele é, não conhece quem ele é, não sabe defini-lo à luz das Escrituras, nem muito menos tem intimidade com ele. Existe uma geração religiosa que não é espiritual. Existe uma geração religiosa que canta hinos, mas não tem intimidade com o Espírito, que ouve mensagens, que até pregam mensagens, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Existe uma geração que entende tudo de tecnologia, mas não entende nada de pneumatologia. Entende muita coisa sobre as séries da Netflix, mas não sabe dizer quem é o Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero te apresentar alguém que vai mudar a tua vida. O nome dele é Espírito Santo. E aqui eu abro um parênteses já para dizer que o Espírito Santo, ele não é uma força, como os testemunhas de Jeová dizem. O Espírito Santo também não é mais um entre tantos espíritos que Deus enviou a essa terra, como os espíritas kardecistas falam sobre ele. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Oh, glória a Deus! Como é que você prova que o Espírito Santo não é uma força e sim uma pessoa? Faça a seguinte pergunta para quem está perto de você. Diga assim: uma força fala? Pergunta para ele. Pergunta se uma força fala. Só quem fala, só quem dialoga, só quem conversa são pessoas. Sabe por que o Espírito não é uma força? Porque ele fala. Apocalipse capítulo 2 verso 7 está escrito: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com a gente, ele se comunica com a gente, ele verbaliza a sua vontade entre nós.
E eu tenho certeza aqui nessa noite que você não veio ouvir a minha voz, porque minha voz não alimenta, minha voz não restaura, minha voz não batiza, minha voz não cura, minha voz não renova, mas você veio ouvir a voz dele. A voz dele renova, a voz dele cura, a voz dele repreende enfermidades, a voz dele salva, convence do pecado, da justiça e do juízo, e a voz dele vai bradar aqui nesse lugar. Eu sou apenas um instrumento nesta noite, mas a voz que está bradando aqui é a voz do Espírito Santo. Eu já recebo a autoridade de Deus, pela inspiração do Espírito Divino, para dizer a você que nesta noite, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Eu recebo a autoridade do Espírito nesta noite para dizer que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. Eu recebo a autoridade do Espírito e inspiração dele para te dizer: não temas, o Senhor é contigo, não te assombres, Ele é o teu Deus, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Receba força, receba ajuda e receba o sustento do Espírito Santo aqui nessa noite. Ele está com você. Ele é uma pessoa porque fala, mas além de ser uma pessoa, Ele é o nosso Deus. Há uma grande diferença entre o nosso monoteísmo e o monoteísmo muçulmano. Nós, juntos com os muçulmanos e também com os judeus religiosos, formamos a tríade das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Só que há uma diferença entre o nosso monoteísmo e o monoteísmo dos muçulmanos. Para os muçulmanos, Deus é uma pessoa só, que eles a chamam de Alá. Alá não é o nome próprio do seu Deus. Alá é uma palavra árabe, que traduzida para o português é Deus. Então, para os muçulmanos, Deus é uma pessoa só, e eles se resumem a chamá-lo de Deus. Para nós que somos cristãos, Deus é diferente. Deus é o Deus das Escrituras Sagradas. Deus é aquele que é formado por 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são iguais em seus atributos, diferentes apenas em suas funções. Me explica melhor, ok? Assim como o Pai e o Filho possuem os atributos incomunicáveis da divindade, que são onisciência, onipresença, onipotência e presciência, o Espírito Santo, como Deus, também possui todos esses atributos. Por isso, Ele também é Deus. Então eles são iguais em seus atributos. Onde está a diferença deles? Em suas funções. A gente entende isso no plano da salvação. No plano da salvação nós vemos que Deus Pai arquitetou esse plano e enviou Deus Filho para executar esse plano aqui na terra, morrendo na cruz. E agora o Deus Espírito Santo nos convence que esse plano é real, nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Traduzindo, o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo nos convenceu. Eles são iguais em seus atributos, diferente apenas em suas funções. Ou seja, assim como o Pai recebe adoração, o Filho também é adorado e o Espírito Santo também recebe a nossa adoração. O Espírito Santo, Ele é o nosso Deus. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós não conhecemos, nós nunca ouvimos falar sobre Ele. Aí Paulo faz a seguinte pergunta: e em que sois batizados então? E eles respondem assim: no batismo de João. Aí Paulo explica: João batizou preparando o caminho para aquele que haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. Mas eu quero batizar vocês agora em outra autoridade, a autoridade do Filho de Deus. Desçam aqui as águas, sejam batizados, saiam das águas agora. Aí olha o que Paulo vai fazer. Paulo vai olhar para eles e dizer assim: façam uma filha aqui, porque vocês vão conhecer alguém que vai mudar a história de vocês para sempre. E Paulo começa a colocar as mãos sobre eles e dizer assim: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo.
Perceba que não precisou de rosa ungida, não precisou de sal grosso, não precisou de tapete de fogo, não precisou dessas bizarrices do movimento neopentecostal. Só precisou de um homem cheio, tocando em 12 vazios, para 12 vazios ficarem cheios. Eu vou repetir aqui para você glorificar melhor. Só precisou de um homem cheio, tocando em 12 vazios, para 12 vazios ficarem cheios. Oh, glória. Eu não sei qual é o tipo de crente que está do teu lado aí. Se é o time dos vazios ou é o time dos cheios. Se é um crente vazio ou é um crente cheio. Se tiver um crente vazio do teu lado aí, é tua função hoje aqui colocar a mão sobre ele para ele sair daqui cheio. Mas se você está vazio aqui, quem está do teu lado vai colocar a mão sobre você e você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Eu creio no poder do Espírito Santo aqui. Quem é que acredita que existe uma geração ungida, dominada pelo Espírito Santo? Quem é que acredita que Deus ainda faz essas coisas aqui? Em rosa ungida eu não acredito, mas nesse crente cheio aí que está do teu lado eu acredito. Em rosa ungida eu não acredito, mas nessa moça que está do teu lado aí, cheia do Espírito Santo, eu acredito. E nesta noite não será diferente. O Espírito Santo está aqui para encher os nossos corações. Quem quer sair daqui cheio, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Toda vez que eu falo sobre esse texto, eu me lembro da minha experiência pentecostal. Queridos, eu tenho 25 anos de Assembleia de Deus. Nesses 25 anos, eu digo a vocês, que coisa boa Deus me deu na nossa denominação. Quando eu fiz a minha aliança com o Senhor Jesus Cristo, eu tinha aproximadamente 15 anos de idade. E eu logo que fiz essa aliança com Cristo Jesus, eu fui discipulado, eu fui ensinado acerca da fé. E os meus discipuladores logo disseram assim: Diego, depois da salvação, tem outra bênção que você precisa buscar. Diz: que bênção é essa? Batismo no Espírito Santo. E eu disse: o que é isso? E eles disseram: revestimento de poder. E eu disse: e como é que eu recebo? Você ora, você busca, Jesus marca o horário e batiza você. E eu disse: e como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Você vai falar no idioma que você não aprendeu na escola, mas que o Espírito Santo vai colocar nos teus lábios. E a partir de então, eu comecei a buscar essa experiência. Como pentecostal que sou, como ensinado que fui, comecei a buscar. E antes de descer nas águas batismais, Jesus já me colocou dentro das águas do Espírito. Jesus já tinha me batizado com o Espírito Santo. E olha como foi esse dia. Eu fui direcionado pelo Espírito para ir até a casa da minha tia, pregar o Evangelho para a minha família. Minha avó estava enferma e tinha um grupo familiar lá. E Deus disse: agora, nesse domingo à tarde, vai para a casa da sua tia e prega o Evangelho. E eu chamei meu irmão Júlio, que não era crente ainda, e disse: vamos comigo. E eu comecei a pregar o Evangelho para a minha família. A mensagem começou a tocar nos corações. E naquela tarde, a mensagem tocou no coração do meu irmão. Meu irmão olhou para mim e disse assim: hoje eu vou para a sua igreja. E a gente voltou para casa, e eu feliz da vida, porque meu irmão ia cultuar comigo. E a gente chegou em casa, se arrumamos. Papai ainda estava na velha vida, ele tinha bebido algumas coisas. E eu disse: papai vai atrapalhar. Jesus, coloca papai para dormir. E de repente, quando eu olhei, pai estava dormindo no sofá. E a gente conseguiu passar e ir para a igreja. Chegamos na igreja, e o culto era o culto de missões. O culto de missões da minha igreja é um pouco diferente. Ele fala sobre responsabilidade missionária. E nem sempre os crentes, eles reagem a esse tipo de mensagem. Mas naquele dia, irmãos, Deus quebrou o protocolo. Naquele dia Deus resolveu descer com o seu poder. Não tinha nenhum pregador de fora, nenhuma programação especial. Mas aqueles que pegavam no microfone, pegavam banhados no Espírito Santo, pegavam cheios do poder de Deus. E eu me lembro que eu estava sentado no conjunto dos novos convertidos. Meu irmão estava do meu lado, e o dirigente do culto pegou o microfone e disse: abra a boca, dá glória, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Haviam aproximadamente 700 pessoas no culto,
Eu olhei e disse: sabe uma coisa? É comigo que ele está falando. Vou começar a dar glória a Deus a partir de agora. Mas Diego, você estava sentindo alguma coisa para dar glória a Deus? Eu não dou glória porque sinto. Eu dou glória porque eu sei quem Ele é. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quer mais um pouco aqui para dar glória? Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim, Ele é aquele que é, que era, que há de vir. Ele é o todo-poderoso. Quer mais um pouquinho aqui, jovem, para você se desprender? Ele é a raiz de Jessé. Ele é a geração de Davi. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus que está aqui nessa noite para ser adorado por essa juventude. Só quem veio adorar porque sabe quem Ele é. Levante a mão. Dá para abrir a boca por 5 segundos. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu comecei a dar glória porque eu sei quem Ele é. E segundo, eu comecei a dar glória porque eu nunca vi Jesus batizar ninguém de boca fechada. Pergunta para esse vaso aí: tu já viu Jesus batizar alguém de boca fechada? Pergunta aí. Eita, coisa boa do céu. Pergunta aí para essa moça. Pergunta aí para esse rapaz se tu já viu Jesus encher crente de boca fechada. Quem entra de boca fechada e sai de boca fechada é vazio. Mas quem entra aqui de boca fechada e abre a boca para adorar sai cheio. Eu não sei você, mas eu vim aqui para abrir a boca e dar glória para Ele. Mas eu já fui batizado. Só falou em língua no dia que foi batizado. Deus tem uma nova porção para você aqui nessa noite. Quem quer receber essa nova porção que vem do céu aqui, abre essa boca aí, meu filho, e comece a adorar o Espírito Santo. E eu comecei a dar glória a Deus. Comecei a dizer aleluia. Comecei a falar. Comecei a verbalizar a minha adoração. Porque eu não entendo um pentecostal que entra no culto e fica calado 2 horas. Aí eu vim receber, está errado. Vem para entregar que Ele tem algo para você receber. Irmão, eu sou assim mesmo. Eu sou pentecostal. Eu gosto é do barulho. Hoje Deus quer tomar esta casa na adoração e quer derramar do seu Espírito Santo. Só depende de nós. Eu comecei a dar glória a Deus. Comecei a dizer aleluia. Comecei a entrar na adoração. E sabe o que foi que aconteceu? De repente, onde eu estava sentado, o português saiu dos meus lábios. E eu comecei a falar em línguas estranhas pela primeira vez na vida. Jesus me batizou com o Espírito Santo. E nesta noite a bênção foi dobrada. Porque na hora do convite, meu irmão aceitou Jesus como Salvador. Eita glória, eu nunca esqueci essa cena. O meu irmão vir para frente e receber a oração dos pastores, e eu com as mãos sobre os seus ombros, falando em línguas pela primeira vez na vida. Jesus ainda faz. Jesus ainda faz. Jesus ainda faz. Ele salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir: Jesus ainda salva, mas também batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio hoje aqui para encher você de poder. Jesus marcou esse encontro aqui com essa juventude para incendiar o seu coração com o fogo do Espírito Santo. Hoje essa depressão vai embora. Hoje essa crise de ansiedade bate em retirada. Hoje essa síndrome do pânico sai de você. Porque o fogo do Espírito Santo está sobre nós aqui nessa noite. E só quem quer sentir essa labareda de fogo, levante as suas mãos para os céus, por favor. Dá para abrir a boca por alguns segundos e adorar a Deus. É macanta, ramassora, bacandarai. Eu peço a ajuda dos meus irmãos que já foram batizados do Espírito Santo. Não fiquem de boca fechada. Libere as línguas de fogo que Deus já incendiou a tua vida para falar. Cadê os crentes batizados do Espírito Santo? Está no culto? Cadê os crentes batizados do Espírito
Espírito Santo está no culto. Libera essas línguas agora e deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Meu amigo, deixa o som do jeito que está, porque está começando a incendiar aqui. Eu preciso de voz para ministrar. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios. Você vai me ajudar a pregar aqui agora. Se você conhece esse vaso que está do teu lado, se você não se constrange com isso, segure na mão desse vaso agora, por favor. Isso. Balance a mão dele, balance a mão dela e diga assim: é hoje. Não, fala forte, é hoje que o Espírito quer te encher. Diga assim para ele e para ela: dá lugar. Diga assim: abra a boca para adorar. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Já vai começar a pegar aqui. Vocês que estão aqui à minha direita, sejam cheios do poder agora. Libera essas línguas de fogo aqui agora. Aqui no púlpito Deus começa a descer e a renovar os ministérios. Sejam cheios, cheios. Já tem vaso recebendo ali, ó. Já tem vaso recebendo lá em cima. Entra nesse mistério, mergulha nessa glória. Deixa Deus te encher agora, moça. Deixa Deus te encher agora, rapaz. É hoje teu Espírito quer te encher. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas aqui hoje. Sejam cheios daquilo que o Espírito desce sobre essa casa. Pega essa unção aí, vai. Pega essa unção aí, isso, moça. Entra nessa. Saia. Olha Deus enchendo os vasos. Vai ficar com essa cara de delegado ou vai se encher da presença? Vai ficar com essa cara fechada ou vai mergulhar? Mergulha. Seja cheio, cheio, cheio. Deixa pegar, deixa pegar. Vai, moço. Eita, maçuda, vai. Eita, Jesus. Enche esses rapazes agora. Enche. Eu vou esperar você adorar. Olha a variedade de línguas descendo aqui agora. Olha a variedade de línguas descendo aqui agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, abre a boca agora para ser cheio. Jesus vai tocar em você agora. Agora, agora, agora. Eu espero vocês agora. Deixa pegar, deixa pegar. Agora não é mais Diego, é o Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Você que está aí na galeria, seja cheio. Agora canta, rapaz. Jesus vai tomar os crentes agora em línguas de fogo, fogo, fogo.
como fogo. É hoje, Jesus. Vem como envergonhado. Você vai procurar alguém aí perto de você e vai ficar de frente com essa pessoa. Pode ser duplas, podem ser trios, mas fique de frente com ela agora, por favor.
Se a banda puder me ajudar, a orquestra, perdão, façam isso nesta noite, porque é uma seta do diabo querendo paralisar vocês. Mas nesta noite o Espírito Santo vai colocar por terra essa seta. Vocês mexem com louvor, vocês mexem com a área que Satanás conhece muito bem, e ele sabe como penetrar. Mas hoje o Espírito Santo vai fechar as brechas dessa orquestra. E aquilo que o diabo já tinha preparado, o Espírito Santo vai desfazer. Quem crê nesse negócio aqui? Quem crê nesta palavra profética aqui nessa noite? Se você estiver perto aí da sua esposa, pai, eita Jesus, já tem jovem ali, ó, já tem 3 pentecostais aqui entrando no mistério. Fique de frente para ele, segura na mão dele, coloca a mão sobre ela, porque vai descer algo do Espírito Santo aqui nessa noite. Tu vai abrir a boca e Deus vai te usar aqui nessa noite. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Isso, jovem, ora, clama, pede, deixa Deus te usar aí, moço. Enquanto vocês estão orando, canta, minha filha, e deixa Deus tomar conta desta casa. Senhor Espírito Santo, pega a maçã e derramar. Enche do teu Espírito, Jesus. Protege ela, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Seja cheio desta presença. Quem me camaçaia, Terebarabá. Olha eu te batendo aqui. Olha eu te enchendo. Olha eu te visitando agora. Seja cheio. Seja barabá, derramar. Isso. Jesus, visita ela agora, Jesus. Enche ela da tua capacidade. Derrama a sua mão. Seja um cheiro. Espírito Santo. Derrama a sua. Vai no lugar. Jesus. Toca nela aqui agora, Espírito Santo. Toca nela agora. Quebra a açúcar. Quebra a açúcar. Sejam cheias. Cheias. Deixa Deus tomar essa casa. Deixa Deus tomar essa casa. Quebra a açúcar. Quebra a olha Deus operando aqui nessa noite, olha Deus enchendo. Você vai dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, mas não vai soltar agora não. Diga para ela, seja cheio, seja cheio. Deixa Deus tomar a casa, vai. Jesus, meu anjo, seu nome. Fez o meu recebe o ministério da palavra para a tua vida. Ele te separou como profeta na terra. Recebe a chamada pelo Espírito do Senhor. Eita, Jesus é hoje. A nossa recebe aí, liderança. Levante a mão pra cima e canta, vai. Que os céus fechados se abram. Que o céu venha pelo fogo.
soprando dentro desta casa. O que estiver desagradando ao meu espírito, Ele vai arrancar. Porque Ele tem um derramamento poderoso para fazer dentro desta casa. Este campo receberá a visita do poder do Espírito Santo. E toda pedra de tropeço, todo impedimento satânico humano vai cair por terra, vai descer poder sobre esta carabarácia. Quem é que acredita na visitação do Espírito, joga essa mão para cima, abre essa boca e dá o teu glória. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Não critica a gente que está dando glória a Deus alto, não. Porque quando o teu time de futebol faz um gol, tu grita até ficar rouco. Se tu tem direito de gritar pelo teu time que hoje ganha, amanhã perde, tu acha que essa juventude vai ficar calada diante de Jesus de Nazaré? Ele nunca perdeu batalha. Mas agora eu convido aqui nessa noite os afastados da fé. Quantos afastados da fé estão aqui nessa noite? Eu preciso orar por você hoje.